falam mal do estado, mais que calor, mais que isso, mais que aquilo, mais isso, cidade feia, cidade aquilo. Mas quando você sai daqui, você não conhece uma cidade tão bonita, tão linda como Fortaleza. Já tive a oportunidade de ir para Brasília, São Paulo, Rio e ali no Sul, e eu vou dizer uma coisa, o que de mais lindo no Ceará é o cearense. É impressionante esse povo cativante, esse povo carinhoso, esse povo alegre que nós somos. É algo que só tem. Eu estava conversando com o pastor Wendel esses dias e conversando com algumas pessoas, e vocês nos seus lares, acompanhando televisão, vocês vão de concordar comigo, é unânime, tanto no povo de Deus, como no povo secular, o povo que não pertence à igreja cristã, todos dizem, o mundo está perdido. É ou não é? Quantas vezes nós escutamos isso? O mundo está de cabeça para baixo, está tudo ao contrário. Quem é mais antigo, quantas vezes já deve ter dito, meu tempo não era assim, na minha época não existia isso. Sabe por quê? Porque realmente o mundo saiu do eixo. E o meu título da mensagem é Restabelecendo o eixo do mundo, restabelecendo o sistema do universo. E eu vou dizer uma coisa para você, igreja. Se você pensa que Deus está preocupado em restabelecer o sistema para o mundo, você está perdido, você está enganado. Porque nesses últimos dias, Deus não está mais preocupado em restabelecer o universo. A sua única preocupação é em reestruturar a igreja para a sua volta. Deus agora está deixando o mundo se afundar no próprio buraco que Ele cavou. Mas Ele está procurando estabelecer o alicerce da igreja para que as portas do inferno não possam prevalecer. E é sobre isso. Então, quando Deus me deu esse tema, eu pensei, aonde eu vou me basear para restabelecer o universo? Ora, se eu tenho que olhar como era antes, para poder nos basear como está hoje, eu tenho que olhar para onde? Eu tenho que olhar para o início, eu tenho que olhar para o Gênesis. Não é assim que nós fazemos? Não é assim que a esposa diz, meu amor, você não é mais como era no início do nosso relacionamento. Aí o marido prudente faz o quê? Vai tentar se lembrar como era no início do namoro. No início do namoro eu trazia flores, eu agradava, eu elogiava. Então eu tenho que fazer isso de novo, né? É assim que nós fazemos? Eu tenho que voltar para o meu primeiro amor, no tempo que eu era novo convertido. Como é que nós fazemos? Tentamos lembrar, quando eu era novo convertido, eu orava mais, eu buscava mais, eu lia mais a Bíblia. Então é isso que nós temos que fazer. Então eu gostaria que vocês, sentados mesmo, abrissem Gênesis. No Gênesis capítulo 1, Deus começa o quê? A perceber que o universo ele não tem uma forma, ele é meio vazio, então ele cria o mundo. Mas não é sobre isso aí que eu quero falar ainda, é um pouquinho mais adiante. E Deus vai criando ali, pastor, Deus criando ali o sistema. Quando ele disse, haja luz, a grande explosão da voz de Deus, quando ele disse isso, começou a se criar as coisas. Deus criou a planta, Deus criou os animais, e ele criou as estações, e ele via que cada fruta, cada árvore dava seu fruto na estação apropriada. E Deus percebeu que a mangueira não tinha crise de personalidade, a mangueira dava manga. Deus olhou e viu que a mangueira não tinha crise ali de personalidade. Não, eu estou cansado de dar manga, agora eu vou dar laranja. Não, a manga disse, eu sou uma mangueira e vou me dar manga na estação própria. Vou dar minha estação, é agora, então eu dou manga. Quando não é minha estação, eu vou ter paciência e esperar no Senhor na minha estação. Então Deus olhou e disse, mas que coisa boa isso que eu criei. Mas quando Deus cria o homem, começa a surgir aí alguns problemas, e esses problemas vão tirando a criação de Deus, ou a obra de Deus, um pouco do seu eixo. E é sobre isso que nós vamos começar a tratar. E a primeira coisa que a igreja de Deus perdeu,
E nós devemos, quando eu falo igreja de Deus, eu falo como toda, a primeira coisa que a igreja de Deus perdeu, que o cristão perdeu, e nós devemos recuperar e restabelecer, é algo chamado autoridade. Nós vamos falar sobre isso. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Você está no meio. Fala assim: quem encontrou, diga, estou lendo a Bíblia. Oh, benção. Olha aí, quem está lendo aí, olha aí quem está do lado, acompanha, ajuda. Gênesis é o primeiro livro, bem facinho. Capítulo 1 é o primeiro capítulo. E o versículo 28 é o versículo 28. É o 28º versículo. Fala assim: e Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e encheis a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva da semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. Vamos agora ler o versículo 18, versículo 19 do capítulo 2. Esse versículo aqui, igreja, é um dos versículos que eu mais gosto. Está entre ali o meu mural de versículos que eu gosto. Fala assim, ó, versículo 19 do capítulo 2. É só avançar o capítulo e olhar o versículo 19. Fala assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhes, de novo, como lhes, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, assim foi o seu nome. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, antes de eu começar a explanar essa parte. Deus disse: ó Adão, sobre tudo, todas as árvores, todos os animais, sobre tudo isso você vai governar. E aí, no versículo 16, ali aí no capítulo 2, Deus fala assim para Adão: ó Adão, eu vou te colocar aqui no paraíso, e você vai cuidar e guardar do jardim do Éden. E depois Deus disse assim: agora vem cá, eu vou chamar todos os animais. Aí começou a vir todos os animais. E Deus disse: Adão, como é o nome daquele bicho ali com pescoço grande? Adão olhou: o Senhor, vou chamar de girafa. E Deus: pronto, é girafa. Vem o próximo. E aquele ali? Ele disse: para aquele ali eu vou chamar de hipopótamo. Deus olhou: hipopótamo? Ah, Deus, hipopótamo. Tá bom, hipopótamo. Próximo. E aí vem aquele bichinho ali, e aquele eu vou chamar de minhoca. Minhoca, pronto, minhoca. E Deus não questionou, e Adão foi colocando o nome. Aquele eu quero chamar disso, e foi chamando. Aquele ali isso, aquele ali eu quero isso. E foi dando nome para todos os animais. E conforme foi o nome que Adão deu, foi o nome que Deus aceitou. Sabe por que eu gosto disso? Quando eu cheguei em Rosário do Sul, uma cidade de 40 mil habitantes, eu dei um nome para aquela cidade. Eu disse: Senhor, essa cidade vai chamar a cidade da oportunidade. E foi lá que eu conheci a minha esposa, foi lá que eu comecei meu curso de Direito, foi lá que Deus começou a me abençoar e eu fiz vários cursos. Quando eu fui para a capital, Porto Alegre, eu disse: Senhor, aqui vai ser agora a cidade que eu vou alargar minhas fronteiras. Então eu fui começando a me abençoar. Quando virou 2014, eu disse: Senhor, 2014 eu vou chamar, vou dar um nome para 2014. Qual vai ser o nome, irmãos? Deus, eu vou chamar 2014 do ano do crescimento espiritual. E 2013, eu tinha dado o nome. 2013, eu me lembro que eu orei e disse: Senhor, eu quero dar um nome para 2013. E qual foi o nome? Eu quero o ano da colheita. E se eu falasse tantas coisas que eu colhi em 2013, não só o meu casamento foi em 2013, mas como Deus me abençoou financeiramente, como Deus me abençoou no meu trabalho. Eu sou militar, igreja, uma coisa que eu não gostava de tirar serviço. Por quê? Porque eu deixava minha esposa em casa. E eu disse: Senhor, eu não quero mais tirar serviço. Em 2013, eu fiz um curso e não tiro mais serviço. E só trabalho no meu expediente, só pela manhã. E eu disse: Senhor, em 2014 vai ser o ano do crescimento espiritual. E às vezes eu vejo uma mãe chegando para o filho, diz assim: esse meu filho só me dá trabalho. Me dá vontade de dizer: irmã, dê outro nome para o seu filho. Diga assim: esse filho só me dá alegria. Esse filho só me dá bênção. Dê um nome para o seu marido. Diga: esse marido aí, ele pode ser um alcoólico, mas
ele não é alcoólico, ele é um pastor, mas nem crente ele é, mas eu estou chamando ele assim, e Deus disse, tudo aquilo que eu chamar, vai ser assim. Glória a Deus. Usa a autoridade que Deus te deu. Usa essa tua autoridade. Sabe o que eu achei interessante? Eu acho interessante o seguinte, se você ler ali a história ali de Raquel, que não podia ter filho, Raquel não podia ter filho, ele chegou para o seu marido e disse assim, marido, me dê um filho, senão eu vou morrer. E ele disse, por acaso está eu no lugar de Deus? E ela foi orar e chorou, e a Bíblia fala que Deus se lembrou de Raquel e abençoou. E sabe qual foi o nome que Raquel deu para o seu primeiro filho? José. Sabe o que quer dizer José? José quer dizer o seguinte, Deus me acrescentará outro. Sabe, toda vez que Raquel dizia José, Raquel estava dizendo, Senhor, eu quero outro. Senhor, aumenta. E sabe o que aconteceu com Raquel? Ela teve outro filho. Sabe por quê? Porque ela deu nome para a bênção que Deus deu primeiro. Agora tem crente que ganha um emprego e dá nome para o emprego. Ah, que emprego ruim que Deus me deu. Não, chama teu emprego de José. Diga, esse emprego é a porta para outro melhor. Quando vem um problema, uma dificuldade, você dá nome, ó, essa tribulação, essa perseguição no meu trabalho, eu vou dar um nome, qual é? Crescimento espiritual. Nós temos que começar a usar a autoridade que Deus nos deu. Nós temos a autoridade cristã, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem algumas autoridades que ela já é dada por Deus, não tem como ser tirada. A primeira que eu quero falar é a autoridade pastoral. Todo e qualquer pastor, simplesmente por ser ungido como pastor, eles têm sobre ele uma autoridade que ninguém mais tem, que é a autoridade de pastor. E vou dizer uma coisa para você, falar mal de pastor, se levantar contra pastor, você está puxando para você uma maldição tão grande na sua vida que você não sabe como é. A Bíblia fala que quando Eliseu chegou na cidade, havia morte na água. E Eliseu foi e tirou a maldição, tirou a morte da água. E a Bíblia fala que havia uma comunidade ali de 42 pessoas, que eles chamam de pequenos homens, em algumas traduções anões. E ali havia 42 pequenos homens. E eles falaram assim, ô Eliseu, tu tirou a água? Tirei. Agora sobe, careca, que eu quero ver. Em outras traduções diz assim, agora seja arrebatado, careca, que eu quero ver. Sabe por que eles diziam isso? Porque Elias foi arrebatado. E Eliseu recebeu a unção dobrada de Elias. Então eles começaram a falar mal do homem de Deus, dizendo, tá bom, tira a água, tira a morte da água, tu fez. Agora eu quero ver é tu ser arrebatado como Elias, ô carequinha. Aí eu quero ver. E aí sabe o que aconteceu? Que veio duas ursas e comeu os 42 pequenos homens. Simplesmente porque duvidaram do ministério de Eliseu. A Bíblia fala que Moisés estava velho. Moisés e Arão estavam velhos. E os filhos de Corá, lá em Números capítulo 16, se reuniram com 250 pessoas. É muita gente. Ele conseguiu reunir na igreja 250 pessoas. E a Bíblia fala que dentro das 250 pessoas ainda estavam os maiorais, os líderes, muitos líderes e cabeças. E o filho de Corá disse, Moisés já não é mais o mesmo, vamos tirar Moisés da liderança e vamos nós aqui constituir um líder. E Moisés, quando chegou ali, Moisés falou o seguinte, vocês querem fazer isso? Queremos sim, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, se Deus não estiver comigo, amanhã, esses líderes que falaram isso, se ele morrer de morte natural, vocês podem me tirar aqui do ministério do pastor. Agora, se a terra não abrir, comer eles vivos, sabe o que aconteceu, igreja? Que a terra abriu e comeram os líderes. Agora, sabe o que é que Deus queria fazer? Abre depois em casa, em Números capítulo 16, sabe o que é que Deus queria fazer? Deus queria acabar com todos os 250, com toda a congregação. Deus disse, Moisés, eu vou acabar logo com toda a congregação. Deus disse, não faz isso não, Senhor. Tira só os líderes, só as cabeças e conserva a tua igreja. Sabe por quê? Porque a igreja estava falando mal de uma pessoa que foi ungida por Deus.
Quando Saul foi ungido rei e Davi foi ungido depois, Davi disse assim, ó, eu não vou tocar em ti, Saul, porque sobre ti ainda está a unção de Deus. Aleluia. Então não toque no ungido do Senhor, nem mesmo com palavras. Quando alguém falar ao seu pastor, diz assim, ó, meu pastor é um homem de Deus, e sobre ele há uma unção. E quando o pastor falar uma palavra de autoridade, sabe o que você faz? Receba. Muitas vezes o pastor fala uma coisa no púlpito, eu estou lá debaixo de Senhor, eu recebo isso como profecia, porque foi o teu servo que falou. Agora eu queria falar uma coisa para a mocidade. Existe uma autoridade dada por Deus, chamada autoridade paternal. O pai e a mãe têm autoridade sobre o filho, meu amigo, minha amiga. Seja você independente da sua idade. Se sua mãe ou seu pai falar uma coisa, abaixa a orelha. Porque Deus faz nele uma palavra profética. Glória a Deus. Nós não escutamos mais hoje, sabe o que? Pai me abençoe. Raro isso, né? Mas se você soubesse a bênção que tem um pai, a bênção que tem a palavra de uma mãe. Eu me lembro quando eu era mais novo, minha mãe disse uma vez assim, eu namoro com aquela menina, eu fui teimar. Que arrependimento, se eu soubesse tantas coisas. Sabe por quê? Porque a palavra de um pai e de uma mãe é palavra profética. E a Bíblia fala assim, ó, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prontos. Glória a Deus. Te digo, igreja, há uma autoridade tremenda nas palavras dos nossos pais. Tremenda. E pais, cuidado com o que você fala com seu filho. Cuidado. Muitas vezes o pai joga isso. Você nunca vai ser feliz com ele. Cuidado. Cuidado. Que você vai abençoar ou amaldiçoar a vida do seu filho. Porque nossas palavras têm autoridade de cristão. Outra autoridade que eu queria falar aqui bem rapidamente é a autoridade governamental. Igreja, quer você queira ou não, todo governante foi permitido por Deus. Todo governante foi permitido por Deus. É da vontade de Deus que aquele incrédulo ruim esteja lá? Não. Mas Deus permitiu para quê? Muitas vezes para castigar os próprios pessoais que voltaram e colocaram nele. Então, cristão abençoado, se você não está satisfeito com o seu líder, ao invés de amaldiçoar falando mal dele, ou ao invés de ficar gritando na rua, como agora é moda, o cristão vai estar lá brigando, gritando. No lugar de fazer isso, sabe o que você faz? No dia da eleição, você ora a Deus e pede revelação e volta certo. Mas vamos parar de ficar falando mal do governante. Nossos cristãos, nosso reino, nossa pátria não é daqui. Nosso governador, nossa pátria é celestial. Glória a Deus. E para terminar esse tópico, eu quero falar, relembrar sobre a nossa autoridade cristã. A Bíblia fala que a vida do crente é de glória em glória. Mas eu não entendo porque que muitas pessoas vivem de abismo em abismo, de tristeza em tristeza. Ele nunca está bem, ele nunca está legal, ele nunca está satisfeito, ele nunca está dando bem, mas sabe por quê? Porque ele não usa a autoridade que Deus deu a ele. A autoridade de ser vencedor. A Bíblia fala que os sinais seguirão aos que crerem. Não é quem crê, seguirão os sinais. A Bíblia fala que se você crê em Deus, os milagres e os prodígios vão seguir você aonde você estiver. A Bíblia fala que onde você colocar a planta do seu pé, vai ser abençoado. Mas para isso, você tem que crer e acreditar que você tem uma autoridade dada pelos céus. Eu quero falar agora do versículo 2 ainda, do versículo 24. E aqui eu quero ser bem rápido sobre isso aqui, porque isso aqui hoje em dia é polêmico. Eu não quero colocar meu amigo pastor Wendel em situações complicadas. Versículo 24. Amém? Capítulo 2. Não desmarca essa passagem, vamos falar muito sobre ela aí. Fala assim, o segundo tópico. O segundo tópico é chamado de casamento. Para quem não sabe, tem algumas leis aqui no México, nosso país próximo aqui, digamos assim, e alguns outros países, que já existe o contrato de casamento. Que a pessoa vai casar assim, ó, vamos fazer um contrato de 6 meses aqui, se der certo,
gente ferir um contrato de casamento mesmo. E no nosso Brasil nós temos várias facilidades que já permitem casamento facilitado, casamento, divórcio facilitado, porque a visão de casamento ela vem perdendo. Mas olha o que Deus fala no versículo 24. Portanto, deixará, quero que você guarde essa palavra, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu quero falar sobre 3 coisas aqui. Eu não vou aqui fazer nenhuma apologia aqui, nada, nenhuma defesa aí de uma afinidade, eu não quero entrar por esse mérito, não quero entrar por isso. Eu quero falar só sobre 3 coisas: deixará, macho e fêmea, o original grego é macho e fêmea, varão e varoa, e sobre uma só carne. Primeira coisa que eu quero falar, igreja: deixará. Por favor, quem é casado ou quem pretende se casar, se quer casar, meu amigo, deixe pai e mãe. Deixar pai e mãe aqui não no sentido de você não ir mais ver o pai e a mãe. Eu saio lá do Rio Grande do Sul para ver meus pais e minha mãe. Eu ligo para minha mãe todo dia, eu ligo pelo menos 2 vezes ao dia para tratar minha mãe. Eu não deixei, eu larguei minha mãe. Mas por favor, tem esposa e tem mulher que qualquer probleminha, pai, vem aqui resolver esse problema. Mãe, e agora, mãe? Aí lá vai a mãe e o pai se meter no problema do casamento. Pai, me manda um dinheirinho aí porque eu não consegui pagar a dívida esse mês. Não é que você não vai deixar de pedir ajuda dos pais, pode pedir, mas por favor, deixa teu pai e tua mãe agora envelhecer saudável. E agora começa a pedir Deus sabedoria para você fazer o seu casamento. Mas tem tantos filhos que se casam e não desprendem do pai e da mãe. Joga o filho para lá, vai cuidar do seu neto agora. E tem pai, tem avô que tem mais tempo com o filho do que os próprios pais. Tem avô ali, tem pai e família que se envolve mais com o problema do filho casado do que com o próprio problema dele. Quem tem família grande sabe disso. Quantas vezes o irmão fica só levando o problema para o pai e o pai vai só envelhecendo mais. E Deus está dizendo: irmão, você deixou a casa do seu pai e da sua mãe, então pede a Deus sabedoria para constituir tua própria família. Outra coisa que eu quero falar, que a Bíblia fala, que quando se casa é macho e fêmea, aí entende você o que você quiser. E eu gosto dessa palavra, porque meu pai dizia quando eu era pequeno, meu pai falava muitas vezes: meu filho,